Olha só, hoje eu quero falar muito menos do jogo e muito mais dos significados. Eu sei que o Isaac fez mais uma vez uma grande partida que prova que quando bem fisicamente ele é um dos melhores centroavantes do mundo. Mais um gol nesse jogo, mais um gol nessa semifinal. Dos 4 do Newcastle, 2 saíram dos pés dele. Isso para só contar os que foram validados. Eu sei também que o Saliba fez uma partida negativamente irreconhecível com a camisa do Arsenal. Raramente vejo o Saliba jogando mal e hoje ele jogou muito mal. Eu sei que o Rice foi traído pelo David Raya no segundo gol do Newcastle, um passe que você não espera nem do seu pior inimigo. Eu sei que o Murphy se tornou um ótimo coadjuvante de maneira inesperada para mim desse Newcastle e que o Gordon se firma cada vez mais como protagonista. Eu sei disso tudo e acho que você também sabe se você viu a partida, mas eu quero focar no seguinte: o Newcastle está a 90 minutos da eternidade. E isso não é nenhum exagero, tá? Eu sei que se trata da Copa da Liga Inglesa e eu sei que a gente está acostumado a tratar a Copa da Liga como um título não insignificante, não chega a ser uma Supercopa da Inglaterra, que é praticamente tratado como amistoso aqui na Inglaterra. Mas a Copa da Liga, ela muitas vezes é muito mais vista como um incômodo no calendário do que como um título a ser valorizado, e não é o caso do Newcastle de jeito nenhum. E é justamente em casos como esse onde mora a beleza da Copa da Liga ainda viva, ainda preservada. É um título celebrado pelos clubes mais vitoriosos. A gente viu, por exemplo, nas últimas 3 temporadas, em 2 delas, o Liverpool, que é o maior campeão da história da competição com 10 taças, ganhou nessas 2 vezes e celebrou, claro. Né? O Manchester City ganhou 4 seguidas entre 18 e 21 e também celebrou. Em 23 o Manchester United foi campeão e saiu de uma pequena fila ali sem título em alguns anos e também celebrou. Mas para esses clubes, Liverpool, City agora no recorte recente da própria história e Manchester United e outros, a Copa da Liga é um incômodo. Haveria mais celebração dessas torcidas se a Copa da Liga fosse ceifada do calendário, e eu entendo completamente, aqui eu não estou julgando, tá? Eu estou só explicando a visão que eu tenho. Para essas torcidas de clubes mais vitoriosos e que olham para outros títulos como cobrança ou possibilidade, no mínimo, né? Premier League, Liga dos Campeões, a Copa da Liga seria mais celebrada enquanto redução ou extinção do que enquanto título. O próprio Arsenal, que só conquistou 2 vezes a Copa da Liga, em 87 e em 93, o Arsenal é muito campeão da outra Copa mais importante, a FA Cup, inclusive é o maior campeão da história da competição. O próprio Arsenal, que vive um jejum de títulos da Copa da Liga, não celebraria tanto esse título. Você pode me corrigir se estiver errado, tá? Mas nesse momento o Arsenal está com fome de Premier League. Está com fome de, quem sabe, Liga dos Campeões. A cobrança é essa. Se termina a temporada com o título da Copa da Liga e sem algum desses outros 2, a temporada é um fracasso. Então, para o próprio Arsenal, a Copa da Liga não é um problema ser eliminado, não, tá? Para o Newcastle significa, atenção, sair de uma fila de quase 69 anos. 69 anos. Olha o número de gerações que cabem nesse número. A última taça do Newcastle relevante foi em 1955, quando conquistou a FA Cup, a Copa da Inglaterra, pela 6ª vez, a terceira em 5 anos. Na primeira metade do século XX, claro, o Newcastle era um dos clubes mais vitoriosos do futebol inglês. Ao lado dessas 6 taças da FA Cup, tinha 4 taças do Campeonato Inglês, uma Supercopa da Inglaterra.
Só que de lá para cá, o clube que caiu de divisão na década de 60 viveu um período de bastante irrelevância em termos de ser protagonista, né? Não era nem muito um coadjuvante. Chegou a voltar a ser na década de 90, mas não conseguiu bater em nada. Bateu em, por exemplo, 2 vices da Copa da Inglaterra, vice da Premier League. Mas agora que está voltando a figurar como finalista, a figurar como protagonista, voltou para a Liga dos Campeões na temporada passada, pode voltar a participar na próxima. Só que desde 55 não levanta nada. Teve em 1969, a Taça das Cidades com Feiras. Não sei se você já ouviu falar desse título, mas é a precursora da Europa League. Mas no âmbito das grandes taças, o jejum está realmente próximo de completar 7 décadas. E para a Copa da Liga, é muito bom que o Newcastle chegue mais uma vez a essa final e que celebre muito estar nessa final. Porque a final da Copa da Liga ganha, potencialmente, vamos esperar o outro finalista, o maior significado em uma final em mais de uma década. Porque o último grande significado, e quando eu digo isso, é a última grande final formada por 2 clubes que tinham muita fome daquela taça, foi em 2012 e 2013, quando o Swansea, do país de Gales, chegou a uma grande final inglesa pela primeira vez em 101 anos de história. Atenção, 101 anos, não 101 dálmatas. E o vice-campeão, o outro finalista, foi o Bradford City, que na época chegou à final ocupando a 11ª colocação da 4ª divisão inglesa da League Two. E que tinha eliminado o Arsenal e o Aston Villa para chegar nessa final. A primeira da própria história desde 1911. Então essa final vai ser maior do que qualquer uma que seja possível agora com Newcastle, Liverpool, Newcastle e Tottenham, claro. Mas desde então, a gente não teve uma grande final como a gente pode ter em termos de mensagem, de significado, de importância para os envolvidos se o Tottenham passar. Daqui a pouco eu entro nesse ponto. Reforçando a importância para o Newcastle. É a 3ª final da história do Newcastle dentro dessa competição e ele nunca conquistou o título. Seria, portanto, um título inédito para sair da fila. O Newcastle foi vice-campeão, como a gente lembra agora, em 2023 para o Manchester United e não participava de uma final de Copa da Liga desde 1976. Do último título da própria história, 55, né? Para cá, o Newcastle tem 5 finais, gente. 5 finais das Copas inglesas em 69 anos. Durante a gestão Mike Ashley, amplamente criticada e com muita razão, o Newcastle nem em semifinal chegou em 14 anos de gestão. E agora chega na 2ª em 3 anos. Eu sei que é o dinheiro da Arábia Saudita, e eu sei que isso precisa ser lembrado, mas também é importante lembrar que o Newcastle vive uma era de portões fechados na Premier League para várias facilidades que, por exemplo, tiveram outros clubes com injeção externa de grana. Chelsea, Manchester City principalmente. Então, por mais que o Newcastle tenha conseguido mudar de patamar, houve muita eficiência e muita qualidade na maneira com a qual investiu essa grana, que até hoje não consegue investir tudo que pode, e é claro que isso também é, por um lado, bom para o esporte. Não concordo com todas as travas, mas isso é papo para depois. Já trouxe aqui em outros vídeos também minhas opiniões sobre isso, né? Borrifadas aqui e ali, mas outro dia a gente pode focar um pouco mais nisso. Então, gente, esse momento é muito grande para o Newcastle. Ir para Wembley é um movimento muito lindo da tradição do futebol inglês. É muito bonito viver isso de perto. Eu lembro de conversar com os torcedores do Newcastle em 2023, na final contra o Manchester United, e foi bonito ver a emoção de várias pessoas que não iam para Wembley há muitos anos ou que nunca tinham ido, né? No fim da temporada, especialmente quando o Wembley reúne as finais dos playoffs das divisões inferiores, e aí fica próximo da reta final da Copa da Inglaterra. Antes a gente tem esse gostinho com a final da Copa da Liga, é um barato, cara. E agora a gente fica esperando o Liverpool ou o Tottenham.
E já está muito claro aqui que eu, se pudesse escolher, desculpa Liverpool, eu prefiro que seja o Tottenham porque seria a final de maior importância. Para o Liverpool é claro que também seria importante. É claro que seria bonito poder contar com a Copa da Liga Inglesa para, né, uma quádrupla coroa que o Liverpool ainda pode conquistar. Mas o Tottenham precisa de um título, né? É o clube do Big Six na maior fila. E o Newcastle já expliquei o tanto porque precisa. Então, vamos esperar. E um asterisco bonito para essa final do Newcastle, caso seja campeão, para a gente vai dar um orgulho ainda maior como brasileiro, porque a taça será levantada pelo capitão Bruno Guimarães. E eu lembro de entrevistá-lo nessa temporada e falar dessa possibilidade e ele fica uma pilha, cara. Ele tem uma paixão grande pelo Newcastle, há uma simbiose muito bonita de ver ali e ele está muito motivado mesmo, assim, de uma maneira fora do comum para levantar uma taça com o Newcastle. E agora ele chega a mais uma final vestindo a camisa desse clube. Seria bonito se acontecesse. Para o Arsenal é a confirmação do preço cobrado principalmente pela falta de pontaria no Emirates. Não dá para dizer que se tivesse vencido no Emirates resistiria hoje, né? O Newcastle dominou o jogo hoje, com exceção de um período do primeiro tempo que o Arsenal era melhor na partida, inclusive perdeu gols antes de sofrer o primeiro validado. Mas já foi a confirmação do preço cobrado pela falta de pontaria principalmente. E sempre seria muito difícil reverter um 2-0 no St. James's. Agora oficialmente são duas competições que restam para o calendário do Arsenal. A briga pela primeira Premier League em 21 anos e a briga pela inédita Liga dos Campeões. Tudo isso sem centroavante. Perdão bater nessa tecla de novo, mas eu fico bastante decepcionado com a diretoria do Arsenal, porque eu não pedia nenhum titular, cara, porque eu sei que é difícil conseguir investir muita grana no titular no meio da temporada, mas um reserva por 6 meses, alguém que pudesse entrar em jogos, não como o de hoje, que eu acho que não, mas em jogos que ficam aquela morrinha no fim, entra um centroavante, um 9 mesmo ali, cara, para poder de repente facilitar as coisas, que servisse de opção. Não precisa investir, eu acho uma decisão correta, não, por exemplo, não investir 60 milhões no Watkins, que vai completar 30 anos daqui a pouco. Acho que fez bem. Mas acho que, por exemplo, o Matt Stell, que foi para o Tottenham, por que não? Empréstimo de um moleque, fazedor de gol, que fez 10 gols na temporada passada com 18 anos com a camisa do Bayern de Munique, mesmo saindo do banco várias vezes, que utilizasse da mesma forma. Pois bem, e agora ainda pode perder o Martinelli por algumas semanas, tomara que não, tá? Ele sai ainda no primeiro tempo claramente com algo no músculo posterior da coxa, tomara que não seja nenhum problema, por exemplo, similar ao do Saka. Tomara. Mas de qualquer maneira faltam 10 dias para o próximo jogo, né? Arsenal está eliminado da Copa da Inglaterra, passa uma semana agora em Dubai, algo que fez muito bem ao Arsenal em janeiro da temporada passada, e aí volta depois para jogar contra o Leicester no dia 15. É o tempo para o Martinelli se recuperar. Amanhã eu espero te ver aqui de novo depois de Liverpool e Tottenham, lembrando que no jogo de ida deu 1-0 para os Spurs em Londres e agora, claro, será em Anfield. Tchau, tchau.